Bom, nosso segundo assunto, então, dessa semana, é referente à questão, dos conceitos em relação aos projetos, tá? Então, isso traz com que a gente pense em muitas coisas. Hoje, tudo é estilo, né? Ai, qual é o teu estilo, mas que estilo você está usando? E, na verdade, hoje a gente não trabalha estilo, a gente trabalha tendência. Quando a gente trabalha estilo, a gente trabalha com coisas que foram consagradas historicamente. Então, é aquilo que vocês estudaram na aula de história. Então, aqui eu coloquei para vocês um resumo do que é estilo. E o estilo, ele termina no século XX, no século passado. Então, depois do pós-modernismo, a gente não tem outra colocação, né? Então, a gente tem lá o modernismo, a gente tem o pós-modernismo, até 1950, mas a gente não tem depois, né? Então a gente não tem estilos depois disso. O que a gente tem hoje são tendências. E aí vocês vão ver que cada um que faz um livro, que cada um que, enfim, que é influencer ou que trabalha com design de interiores, né, cria tendências e nomes diferentes para tendências, tá? Isso é do mercado. O mercado, até há pouco tempo atrás, ele se recriava a cada 3 meses. Então, isso a gente tem 4 tendências num ano, né, acontecendo. E isso é um movimento que não tem nada a ver com estética, tá, gente? Isso tem a ver com mercado, isso tem a ver com vendas, né? Quem faz as tendências não são designers, são administradores e economistas, de acordo com o que não foi vendido, de acordo com o que está estocado, com uma visão mundial do que precisa ser consumido, né? Então é aí que a gente está vivendo. Claro que tem as questões de vida, de método, de modo de vida, que vão sim mudando as tendências, tá? E agora, com tudo isso que está acontecendo, a gente vai mudar. Então, aqui eu fiz para vocês que vai ficar um pouquinho mais alongado, né? Algumas tendências. Então, a gente tem as tendências atuais. O contemporâneo é o que a gente está vivendo agora. Então, o contemporâneo mistura muitas coisas, coisas antigas, mistura textura, mistura materiais, né? Uma mistura muito interessante. Uma mistura de escala, né? Escala no sentido do tamanho das coisas, né? Aqui eu tenho acabamentos brilhantes, acabamentos rugosos, eu tenho isso que é bastante contemporâneo, eu tenho as poltronas que são uma releitura, né, dos estilos anteriores. Então, isso é contemporâneo, é unir aquilo que já foi com aquilo que a gente está revendo, né? Sempre rever as coisas. Contemporâneo para nós hoje é isso, né? Revisitar, rever. Aqui também é a mesma coisa, então a gente tem as cadeiras de estilo que aqui são revistas, né? Aqui na luminária também, aqui na mesinha também, então são estilos consagrados que são repaginados, né, para hoje. Isso é contemporâneo. Tudo que a gente vive hoje é contemporâneo, certo? Não é moderno. Moderno é velho. Então, não usem a palavra moderno nos projetos de vocês, a menos que ela signifique o estilo modernista. Não usem. Eu vou ficar muito triste se vocês usarem, porque vocês não prestaram atenção na minha aula. O que a gente usa hoje é contemporâneo. Aqui também, bem interessante, a gente tem uma pegada mais de escala, né, mais monumental, mas a gente tem aqui vários materiais, enfim, juntos. Depois a gente tem outros estilos que estão aparecendo aí, que são mais, não fazem tanto parte da nossa cultura, mas eles estão aparecendo, estilo escandinavo, né, que muitas pessoas estão usando. É um estilo bastante em voga, ele é um estilo que trabalha as cores neutras e a madeira clara, né, sempre essa madeira tipo pinus, que é bem clara.
trabalhando sempre o branco e o preto, e trabalhando numa pegada geométrica, com uma pegada ótica, né? Então, bem atual, assim, tá? Nesse estilo escandinavo. Trabalha as cores neutras, que nem a gente viu, preto, branco, cinza. O industrial. Esse também é um estilo bem bacana, também não é nosso, né? Começou nos Estados Unidos, quando eles começaram a repaginar, então, antigos bairros que eram industriais e transformando em residências. Então, assim, ó, o que que acontece? Estou usando um estilo industrial num apartamento de 70 metros quadrados. É impossível, né? O estilo industrial, ele precisa de dimensões grandes, né? Enormes. Então, se você estiver trabalhando com algumas características desse estilo, provavelmente você está trabalhando com um contemporâneo, tá? O industrial é isso aqui, são grandes espaços com estrutura à mostra, com todos os sistemas e instalações à mostra também, água, luz, tudo está à mostra, ar-condicionado, então a gente tem texturas, a gente tem concreto, a gente tem o tijolo, a gente tem o ferro aparecendo e a gente tem sempre espaços enormes, amplos, né, que são industriais, transformados em residências. Ó, isso aqui é um industrial. O inteligente ou high-tech, que hoje também está cada vez mais aparecendo por causa da automação. Então, aqui a gente tem alguns exemplos, inclusive já teve bastante nas mostras, né? De design de interiores, então aparecendo esse estilo, que é onde a gente trabalha com materiais diferentes também, e toda essa questão da tecnologia junto, aliado a isso, a questão da luz, né? A questão dessas texturas mais brilhantes, né? É um projeto interessante, uma tendência interessante. Clean. Clean é minimalista. Clean não é uma questão de ser, estou fazendo um apartamento de 50 metros quadrados clean. Ele não é clean, ele é simples. Tá? Clean é minimalista. Menos é mais. Espaços amplos, espaços também bem grandes, em que eu vou ter poucos elementos. E esses poucos elementos valorizam principalmente a minha questão arquitetura. Então, tudo que for da arquitetura vai ser valorizado, né? As paredes, o piso, o forro, se eu tiver uma lareira, se eu tiver um revestimento diferente, se eu tiver... Então, tudo isso valoriza no clean. Poucos elementos, menos é mais. E é uma tendência extremamente ligada à questão da arquitetura. O rústico é tudo isso que a gente está vendo por aí, o country, o provençal, o shaker, ambientes aqui para nós, os ambientes rurais, né, com características do campo, com elementos artesanais, essa questão da gente ter a madeira colocada, mesmo que no provençal ali o de baixo, que tem a origem, quem criou o provençal foi a Maria Antonieta na França, né, então ele é bem mais delicado, feminino, sutil, mas mesmo assim ele ainda é rústico, com aquelas pátinas, aqueles decapês que se faz na madeira, que são bem legais, tá? Esse é bem presente para nós. O vintage. O vintage, na verdade, ele foi criado para valorizar um determinado momento do século XX, que eram lá nos anos 20 e tal, uma certa... nostalgia em relação a isso, tá? Então, assim, o vintage, na verdade, é aquela questão da casa da vovó, né? Quando a gente trabalha com coisas um pouco mais delicadas, ele é mais delicado, uma questão um pouco mais feminina, né? E que a gente traz, então, esses elementos um pouco mais antigos para o projeto. O kit. O kit é o brega, mas é o kit... um brega né, de bom tom, assim. Então, quando a gente pega o quê? Elementos divertidos, elementos que têm algum tipo de excentricidade, a gente coloca nos projetos, tá? Então, aqui a gente tem vários tipos de kit.
O retrô, que também não deixa de ser um kit, mas ele tem uma referência um pouco mais nos anos 50 e 60, né? Então, ele é um pouco mais contido do que o kit. O kit, ele é escrachado, é um brega, né? E o retrô, não, a gente traz esses elementos dessas décadas ali que foram, assim, tão marcantes, né? Que foi a reconstrução depois da Segunda Guerra Mundial. Então, a gente tem ali anos 50, anos 60, uma valorização, então, dessa questão, né, do design de interiores, né, essa reconstrução, o uso de cores, que é bem interessante no retrô. A questão de trabalhar com estilos orientais, que vão nos trazer Japão, China, Índia, Tailândia, enfim, que também é bem interessante, né? Então, trabalhar com essa pegada que é mais horizontal, que é uma pegada também ligada a alguns elementos mais culturais, né? São bem interessantes. E tem diversas formas da gente trabalhar isso dentro de um projeto. A gente não precisa trabalhar exatamente um projeto tipo uma fantasia, a menos que seja um projeto comercial, mas no residencial a gente pode usar em alguns momentos, em alguns lugares, algumas características dessas tendências, tá? O outro é o étnico, que é bem interessante, e aqui no Brasil a gente costuma trabalhar bastante com a questão indígena, né? Com a questão africana, que para nós é bastante presente, assim, também. Então, traz essas questões de tribos, de raízes culturais, religiosas, né? Então, essa coisa regional para nós também tem. Se a gente for trabalhar um pouco com essa questão até do gaúcho, tem uma questão étnica também, né? Que a gente tem uma influência espanhola, uruguaia, então existe isso. E a cultura africana é muito presente, muito legal para se trabalhar. A indígena também é muito rica, né? Muito rica aqui. Então, trabalhar esses elementos nos projetos é algo bem interessante. Outra tendência que para nós aqui no sul ela é um pouco mais difícil de aparecer, né? Mas no Brasil, que é mais quente, o tropical, ele é bem presente, assim, quem vai para o Nordeste entende bem o que é essa tendência tropical, né? É bem presente. O palaciano ou o clássico, que então é um projeto que se usa materiais mais nobres, né? Também é um projeto de grandes estruturas, não é um projeto para espaço pequeno, tá? Ele é uma tendência para grandes projetos, para grandes espaços, né? Então, muito brilho, muito material nobre utilizado no palaciano e com referências nos estilos, né? Renascença, enfim, que a gente viu antes ali. As características dos ambientes, a gente tem assim, isso é em relação aos materiais e como a forma que a gente trabalha. Então, assim, dentro de estabelecer uma questão mais de valor dentro de um projeto, a gente pode ter um projeto luxuoso, baixando um pouquinho, ele pode ser sofisticado, e baixando um pouquinho, ele pode ser requintado. Então, o luxuoso vai trabalhar com elementos mais caros, né? Materiais mais nobres, né? Normalmente simetria, né? Os luxuosos normalmente trabalham a simetria. E depois a gente pode ir, então, trabalhando com elementos de menos valor, né? Trabalhando umas outras pegadas, trabalhando, por exemplo, no sofisticado e no requintado, tá? E isso é bem interessante porque hoje a gente tem toda uma questão de sustentabilidade, então é importante. Aqui, moderno, uma característica de ambiente moderno é voltado ao modernismo. O que eles têm? Uma questão de ambiente mais horizontal, né? O uso de algumas cores pontuais, junto com as cores neutras, né? Ou verde, ou vermelho, ou azul, ou amarelo. Um projeto bem característico seria baseado no Mondrian, que trabalha as três cores primárias, azul, vermelho e amarelo. Então, isso seria o básico do modernismo, assim, um ambiente com essas características.
O cosmopolita é aquele ambiente que pode estar em qualquer lugar do mundo, um ambiente urbano que supre todas as necessidades do usuário, daquela pessoa que pode pertencer a qualquer centro urbano. A questão aqui do rústico, que a gente já viu, então as características rústicas e o que eu falei para vocês. Um projeto com características simples, né? Então, assim, isso aqui não é clean, isso aqui é simples. Ele é simples, não quer dizer que ele seja ruim, ele é bom, mas ele é simples. É um ambiente pequeno, onde eu trabalho cores claras para que ele fique maior e trabalho uma simetria, né, bem pontuada para que ele fique simples, tá? Isso aqui é bem importante, que é a gente trabalhar com o feminino ou masculino, né? E aqui não é uma questão de sexo, é uma questão de princípio compositivo. Então, eu digo que o ambiente é mais feminino porque eu trabalho linhas curvas, cores claras, texturas lisa e brilho. Eu digo que eu trabalho um ambiente mais masculino porque ele tem linhas retas, cores escuras, textura mais rugosa, mais fosca. E isso não quer dizer que seja para um homem ou para uma mulher, não é isso. Mas existe essa caracterização do ambiente que é bem importante. Os centros de interesse, sempre num projeto, vocês terão centros de interesse. Quando vocês forem projetar, qual é o interesse daquele? O que vai me levar? Os olhos vão para onde? Naquele ambiente. É preciso isso. Por exemplo, se eu estiver trabalhando num dormitório, é a cama. A cama, né, tem que ser potencializada. Se eu estou trabalhando, por exemplo, no ambiente de sala de estar, o sofá, provavelmente, ou se tem uma escultura, escultura. Então, assim, ó, aqui o primeiro é o arquitetônico. Então, eu estou fazendo um projeto dentro de uma casa que é fantástica, que ela mesma já é por si só maravilhosa. Então, o que acontece? Eu vou trabalhar com um design de interiores mais neutro para valorizar aquilo que já existe lá. Tá? O artificial é aquele que a gente cria, né? A gente cria no nosso próprio projeto. Então, aqui no primeiro, olha que maravilha aquele sofá vermelho. Ele é o ponto, né? Ele é um ponto de interesse. E no outro, aquele painel magnífico que parece que eu tô o quê? Eu tô sentada no meio da rua, né? Bem cosmopolita esse. Os centros de interesse ocasionais que a gente precisa lembrar quando faz um projeto, né? As pessoas gostam de trabalhar essas questões de evento em casa, ainda mais agora, né? Pelo que a gente está passando. Então, ter esta opção, né? Eu quero fazer um jantar romântico, como é que eu faço, onde eu faço? Eu tenho que proporcionar esses espaços também para o meu cliente. A árvore de Natal, designers nunca lembram que a árvore de Natal vai ocupar o espaço da sala de estar. E aí, aonde eu enfio isto? Então, assim, quando a gente faz esses projetos, a gente precisa pensar também que isso vai existir em determinado momento. Os centros de interesses naturais são muito interessantes. No primeiro, a própria visão externa já é, né? Então, eu amenizo o meu design de interiores para que o centro de interesse seja sentar nesses sofás fantásticos, orgânicos, e enxergar, então, essa vista maravilhosa. E no segundo, eu tenho este centro de interesse dentro do meu espaço, né? Que é aquela parede verde ali. Então, eu sento e já olho para a parede verde, que já está ali colocada junto com a TV. Tem que ter um cuidado para fazer parede verde, tá, pessoal? Não é assim de qualquer forma, porque vai ter uma água sempre ali, enfim, né? Aqui são elementos compositivos. O que quer dizer isso? O nosso cliente, ele enxerga unidades. Ele vê, eu quero este sofá, eu quero essa luminária, né? Eu quero esta mesa. E nós precisamos enxergar a unificação desses elementos, né? Então, isso aqui é o que nós fazemos. Conseguir enxergar essas unidades e transformar essas unidades, né, num projeto. Esse é o nosso trabalho, tá? E isso é Gestalt, que a gente pode conversar depois, mas isso é Gestalt, que é bem importante.
Aqui tem alguns... eu vou colocar alguns princípios para vocês de composições, então aqui semelhança, né, com elementos semelhantes, que criam harmonia. As questões de continuidade, que também são bem importantes, né, num projeto. As questões de proximidade, quando a gente trabalha principalmente parede, né, que são elementos bem interessantes. Ritmo e repetição. A questão de enquadramento e de limites, isso é bem legal, né? Um tapete pode fazer isso, enquadrar um espaço e mostrar que ali está um espaço, né? Aqui eu tenho uma estrutura que é como se fosse uma pérgola externa, mostrando onde eu tenho a iluminação, para saber que ali eu estou delimitando. A gente precisa de lugares delimitados, muitas vezes, para não se sentir perdidos, tá? Questões de contraste e cor, então aqui eu tenho contraste e na segunda eu não tenho contraste, né? Aqui eu tenho dois ambientes com estilos diferentes, é o mesmo ambiente em que eu trabalhei estilos ou tendências diferentes. Questão de escala, olha o tamanho e a magnitude deste banheiro no primeiro. E com os mesmos elementos eu tenho o segundo banheiro, que é, né, uma escala muito menor, então eu tenho que saber essas diferenças, entender isso. Aqui eu perguntaria para vocês que tamanho tem essas bolas, né? Vocês não saberiam me dizer, não dá para saber que tamanho elas têm, mas agora, com o bebezinho ali do lado, eu consigo entender, e elas aplicadas, eu consigo entender que tamanho elas têm. Então, a figura humana, ela é muito, muito, muito importante nos nossos projetos, para que a gente identifique sempre a proporção humana, tá? Da mesma forma que as flores, e agora eu consigo, então, dizer que tamanho elas têm. Tá? E aqui, por último, a minha página no Pinterest, que eu já coloquei para vocês lá no Class, tá bom, gente? Vou terminar por aqui, porque ele está muito, 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 muito longo.